Você se lembra como terminamos a nossa última aula? Eu prometendo que íamos falar agora mais da estrutura dessa carta de vendas, né? E o que é essa estrutura? Vamos lá? É agora. Pois é, aqui está uma estrutura de uma boa carta de vendas. Aqui está a estrutura. Você se lembra que terminamos a aula passada falando que veríamos a estrutura de uma carta de vendas. Viram isso? Agora chegou a vez, então, de conhecermos, conversarmos a respeito dessa estrutura que compõe a copy de uma excelente carta de vendas. Pois então, vamos lá. Antes de analisar um bom exemplo de carta de vendas que eu prometi, que eu já fiz, que vamos fazer, eu só preciso que você entenda toda a estrutura que compõe essa carta de vendas, essa copy. A estrutura está apresentada, eu queria mostrar para você o porquê, o que está por trás, vamos chamar assim, dessa psicologia social, da psicologia de vendas, porque copy tem que ser persuasivo. Persuasivo quer dizer vendas, né? Vender, convencer. Então vamos ver como fazer para convencer como que a estrutura, que é muito forte e tem um poder de convencer muito grande, precisa se apresentar. Depois nós vamos sair da estrutura, que são 4 tópicos, 4 grandes blocos, tá vendo? Headline, rota, prova e CTA. E vamos inclusive falar dos gatilhos mentais e das palavras que são também muito vendedoras. Então vamos lá, vamos começar com essa estrutura. Eu quero que ela esteja aí projetada na sua frente, que você analise, e junto aqui comigo, que vamos analisar juntos essa questão da estrutura. Primeiro, headline, é o número 1, headline, e vimos e falamos sobre isso na aula passada. Relembrando, você se lembra bem, se foi marcante para você, se fez sentido para você, você se lembra que a headline, ela precisa ter palavra poderosa ou palavras poderosas, né? Além disso, um sinalzinho de mais, somando o resultado que o seu produto, o seu curso, o seu serviço oferece, menos, e aí eu excluo, né, boto o menos, o inimigo oculto. Isso fica uma fórmula muito poderosa também. Palavra poderosa, mais resultado, menos inimigo oculto. Vimos alguns exemplos e veremos outros ali depois, em seguida, logo no nosso próximo momento juntos, fazendo análise da carta de vendas. Bom, número 1, então, repita comigo, headline. Pronto, ticado, vimos. Número 2 da estrutura de carta de vendas de copy. Rota, problema, solução. Aqui, talvez não sejam mesmo 2 linhas, uma linha, 2 linhas, como é o headline. A rota, problema, solução, eu preciso muito que você entenda o que está por trás disso daqui. Primeiro, olha, rota. Rota é um caminho. Não quer dizer, então, que é caminho, não é um ponto, não é um lugar. Nós temos que, nessas 2, 3, 4 linhas que compõem o pedaço da copy que se chama rota, problema, solução, nós vamos fazer com que o prospect, o cliente, né, o nosso interlocutor, ele percorra, como se estivesse num caminho, um caminho mesmo que vai do problema que ele tem à solução que eu vou sugerir. Por isso que se chama rota, problema, solução. Agora, vamos pensar juntos. Qual é o problema dele? Ainda não sei, vou ter que analisar. E esse trabalho de análise é um trabalho de marketing, que o Conrado fez, inclusive, muito bem, com cada um aqui, não é? Então, analisar a persona, o sonho, a dor e o desejo do outro é fundamental para eu estabelecer esse caminho que vai ligar o problema a uma futura solução. É muito interessante porque quando eu consigo mostrar para alguém que ele tem um problema, implicitamente, sem precisar ser grosseiro nem nada, eu estou sugerindo também que se ele tem um problema, o que eu tenho? A solução. Isso é muito motivador, isso faz com que, do outro lado, a pessoa que está lendo a nossa carta, fique muito grudado, ligado, curioso, preso ao nosso texto. Certo? E nessa linha de rota, problema, solução, é muito interessante, por quê? Porque é exatamente quando eu falo do problema do outro que eu mais encanto o outro.
Porque tudo que o mundo quer é que você olhe para ele e fale assim, eu entendo aquilo que você quer, eu entendo o problema pelo que você passa. E mais do que a palavra problema, nessa frase que eu acabei de falar, é a palavra você. Então, eu já vou pedir para que você, aí agora, já escreva a palavra você. Não dá para fazer uma comunicação, estabelecer uma rota problema-solução, sem usar uma palavra do tipo você, que mostre para a pessoa com quem você está falando que você está olhando para ela e que legitimamente se interessa pelo problema dela. E que vai fazer de tudo para apontar caminhos, rotas que levem à solução. Fez sentido? Que bom. Só que quando eu falo problema, eu preciso também ampliar esse sentido da palavra problema. Vamos pensar grande, não vamos nos apegar a uma palavra que é tão mal vista, que as pessoas falam, não gosto de problema, não quero a palavra problema. Não. A palavra problema é um termo, vamos dizer assim, técnico, que nós vamos usar aqui, para dizer, para muita coisa. Para problema mesmo, tô sem dinheiro, isso é um problema, mas também para coisas que não são tão dramáticas assim. Por exemplo, para desafios. Um bom desafio, eu vou chamar de um problema. Uma pergunta que não tem uma resposta, eu também vou chamar de um problema, de um questionamento. Então, quando eu chamo de problema, eu não estou só falando, vamos combinar isso bem aqui agora, para que vocês também consigam pensar sem amarras, sem você estar preso a um conceito, uma palavra que está te amarrando. A palavra problema não é apenas o problema dramático. Ele é também um desafio, uma proposta, um questionamento, uma intenção, uma vontade, um desejo, um sonho, ok? Bom, se eu consigo falar, voltando então, se eu consigo na minha carta iniciar essa minha comunicação, essa minha carta, né, esse meu site, esse texto de site, que tem que ser persuasivo, mostrando para esse meu mercado, para esse meu público-alvo, para esse meu prospect, dê o nome que você quiser, para o meu interlocutor, de que eu entendo o problema no sentido amplo dele, nossa, ele não desgruda mais, aí ele grudou, conquistei, seduzi, encantei. Por quê? Porque o mundo quer, e pesquisas mil pesquisas mostram que o que mais encanta o outro é você falar dele, do problema dele, sobre ele. Então, essa é uma belíssima estratégia com fundo de psicologia social, uma base importante aí. Combinado? Podemos ir para o número 3? Bom, vamos entender então que a headline, antes de ir para o número 3, eu falo que vou e não vou, mas é assim mesmo, olha só. Vamos lembrar que a headline, ela vai ser escrita em 2 momentos. Primeiro, quando eu começo mesmo, que é o número 1, mas ela não é uma escrita, uma redação definitiva. Eu vou ensaiar a minha headline e vou deixá-la pendurada ali num prego, vou deixá-la em suspenso, para voltar a ela lá no final da minha carta. Mas eu já escrevi, nem que seja um rascunho, mas um rascunho bem intencionado, com palavras poderosas, resultado, menos inimigo oculto, etc. Mas ela não estará ainda numa versão definitiva. Combinado? Pronto. Então tá lá. E segundo, eu já também passei pela rota problema-solução. Acabamos de falar que nós vamos mergulhar no universo do meu mercado, do meu público comprador, né? Vou entender as suas necessidades, angústias, vontades e sonhos, e vou sugerir, nesse pedaço já ainda, lá no início da minha carta, que se ele tem todos esses problemas, ele tem um problema e eu tenho a solução. Pronto, então já estamos construindo a nossa carta. O terceiro, então, é o item, é o aspecto prova. E nesse eu quero me deter mais, quero falar mais sobre isso com você. Quando eu falo de solução, quando eu falei de solução, eu estou falando daquilo que eu acredito, da tese que eu defendo, do produto solução de todos os problemas. Agora, o que é o número 3? Eu vou provar que é a solução mesmo. Então, por isso, esse aspecto 3 se chama prova. Eu enunciei, fiz uma análise de problemas, apontei para uma solução, disse, por exemplo, coisas como
a solução para o seu problema é o curso XPTO. E agora eu vou provar que a solução é o curso XPTO. Vamos lá. Para eu provar, eu preciso primeiro ter como pano de fundo que todas as provas serão feitas de forma racional e emocional. Mas aí eu não disse muito ainda. Eu só quero trazer para vocês que as provas são realmente palpáveis, né? Eu tenho que entregar para esse meu cliente, interlocutor, mercado, provas que ele consiga de fato falar, nossa, é verdade, e algumas provas que eu vou botar entre aspas, porque não é bem uma prova, mas funciona, né? Assim, ajuda a convencer, ajuda a provar. O que é que ajuda, mas não é de fato uma prova? Tudo aquilo que está no terreno do emocional. Então, olha só, eu vou provar, o capítulo 3 é o das provas, mas algumas serão bem racionais e outras serão emocionais. Então, vamos lá. Em que aspectos eu vou trabalhar de forma racional e emocional para provar? 3 aspectos, 3 áreas, que eu queria que você entendesse, depois a gente brinca um pouquinho. Agora eu estou falando sério, que é o seguinte, olha, são 3 grandes áreas. O eu, como dono do produto, como autoridade, como pessoa, aí no caso você, né? Eu como aquela pessoa que criou um produto e que estou absolutamente qualificado para falar desse produto e vender esse produto. Então, eu. Para essa área, eu até brinquei com o título, eu sou o cara, né? Então a gente vai brincar um pouquinho, mas é super sério isso, mas assim, eu sou o cara, quer dizer, eu sou o cara que tem currículo, eu sou o cara que me fiz na vida, que superei dificuldades, eu sou. E por isso posso te ensinar. Vamos ver isso nos exemplos, como que isso funciona bem, como que funciona com força. Eu acho que, se vocês estão junto comigo, vocês também devem estar brincando, rindo um pouco aí, pensando, de onde Laila tirou esse nome, eu sou o cara. Logicamente que eu tirei de uma música que fez sucesso aí há um tempo atrás, que chamava Esse Cara Sou Eu. Então, entre eu sou o cara ou esse cara sou eu, escolha. Você pode escolher como você quer chamar. Mas um aspecto importante da prova é o eu, o autor, tá bom? Então tá aí. Que eu vou mostrar em seguida, mas lá no exemplo, senão fica muito teórico aqui o curso. Depois, lá no modelo, no exemplo que eu trouxe para vocês, eu vou mostrar como que você pode falar de você de forma racional e de forma emocional. Tem 2 maneiras e eu gostaria que você fizesse na sua carta de venda das 2 maneiras. Não escolha uma não, faça das 2. E vou mostrar, porque isso soma e isso principalmente, olha só, junto comigo aqui. Se o meu público é mais racional, se eu dou um argumento racional, toco a ele. Mas e se o público não for tão racional assim? E se meu produto atrair um público de perfil mais emocional? Então eu preciso também ter o trabalho do eu sou o cara, mas de forma mais emocional. Por isso que, não tendo toda a certeza de como será cada uma das pessoas que vai entrar em contato com o seu produto, o ideal, eu digo aqui, defendo, é que você trabalhe com as 2 abordagens, racional e emocional, para eu sou o cara. Combinado? Sim ou não? Ok, então vamos agora, estamos ainda no capítulo, no item 3, no momento 3, que é a prova. E eu tenho que provar outra coisa também, não só que eu sou o cara, mas eu tenho que também provar que este é o produto, né? Que vai resolver o problema, que é a solução, que é tudo. Ele é o produto. Como que eu vou fazer isso também? Vamos ver isso no modelo. Também com 2 abordagens, de forma quimicamente, né, assim, com ele assim, trabalhando, dosando, botando um pouquinho de um pozinho aqui, um pouquinho de outro pozinho ali, uma é a da racionalidade, outra é da emotividade. Quer dizer, construir, né, essa argumentação, essa prova de que este é o produto de forma também racional e emocional. Vamos ver isso também no modelo. E o terceiro ambiente, a terceira área que eu preciso trabalhar e provar. Eu preciso provar para essa pessoa, para esse futuro cliente, para esse prospect, para o mercado, que ele merece. E por isso
estou brincando aqui com o título para esse momento que se chama Você Merece, né? Então, ó, eu sou o cara, este é o produto e você merece. Compre, mergulhe nisso que eu estou te oferecendo, porque você merece. Também de forma racional e emocional, que vamos ver com exemplo concreto para que tudo isso ganhe, né? Você possa aproveitar e já levar para o seu texto. Bom, e vendo headline, rota, problema, solução, a grande área da prova, que sem dúvidas são uma parte mais densa, mais encorpada, tem mais o que escrever ali. No final de tudo isso, de identificado o problema e provado que a solução é aquela que eu estou oferecendo, o que eu tenho que falar para o meu cliente? O que eu tenho que falar para o meu prospect? O que sobra? O que eu preciso dizer é: agora clique aqui, né? Então compre, assine o cheque. Está convencido? Está convencido? Então agora parta para a ação. Essa ação o número 4 é o chamado call to action, palavra vinda do inglês, e para não complicar muito a gente coloca como CTA, call to action, que pode ser trabalhado com algumas estratégias muito interessantes, ou sugerindo a escassez, olha, vai acabar, ou comprometimento, né, fazendo perguntas ali no final e sugerindo que ele faça uma rendição total a tudo aquilo que você disse. E a redução de risco, quer dizer, minimizando os riscos, as ameaças que a aquisição, a compra daquele produto poderia gerar. Porque ele está com medo de não dar certo, ele está com medo de não ser o produto certo para ele está com medo de não conseguir pagar, ele está com medo de comprar e não gostar. Então, para todos esses riscos e ameaças, eu preciso construir um minimizador de risco e trabalhar então com a redução desse risco. Ok? Bom, essas são as estruturas que vamos analisar na nossa carta de vendas. Simples, é uma estrutura simples que dá muito resultado. E por falar em carta, o que eu preciso agora para a gente ir para a nossa próxima aula? Eu preciso que você baixe o PDF de um exemplo muito bom que escolhi para analisarmos juntos. Na nossa próxima aula, que começa daqui a pouquinho, nós vamos identificar a estrutura dessa carta e você vai em seguida, simultaneamente, colocando tudo isso em prática. Vamos lá? Então tá. Então até logo.